Seguro Auto Use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala aí pessoal, bom dia GP às 10. Hoje a gente termina o balanço das 10 equipes que disputaram o Campeonato Mundial de Fórmula 1 de 2019. Falando das últimas 4, né? A Racing Point, a Alfa Romeo, a Haas e a Williams. Então vamos lá ligar este motor, que não deve funcionar muito bem, afinal de contas estamos falando das piores equipes. Pode ser que ele dê uma engasgadinha. Vamos lá? Gente, Racing Point, 7ª colocada, Alfa Romeo, 8ª, Haas, 9ª e Williams, a 10ª. Vamos começar pela Racing Point, que disputou o Campeonato Mundial pela primeira vez com esse nome. Ela que é a sucessora da Jordan, vocês se lembram? Da Force India, na verdade, a última equipe, o último nome Force India, mas que também é sucessora da Jordan. A história dessa equipe, para quem não lembra, 91, Jordan, depois ela foi vendida pelo Ed Jordan para um grupo, um fundo meio estranho e tal, que virou que chamava-se Midland, e depois foi rebatizada para MF1, depois foi vendida por uma montadora de super esportivos holandesa, Spyker, e na sequência foi comprada pelo Vijay Mallya, empresário indiano, que rebatizou a equipe como Force India. Ele também se envolveu em um monte de confusão financeira e tal, estava quebrando, falindo no ano passado, ameaçado de prisão e tudo mais, e o pai do Lance Stroll, o Lawrence Stroll, foi lá e comprou a equipe para abrigar o seu filho. Inclusive, o Lawrence Stroll é um cara muito rico, é um cara que é um empresário que é dono de várias grifes, várias marcas de roupa importantes e tal, comprou a equipe pro filhinho correr, muito bem, e rebatizou como Racing Point já no ano passado. Então essa equipe no ano passado disputou parte do campeonato como Force India e parte do campeonato como Racing Point. Neste ano, 2019, temporada inteira como Racing Point, terminou em 7º lugar com 73 pontos. Foi a mesma posição, aliás, perdão, não foi a mesma posição. Foi uma posição, foi duas, esse 7º lugar ficou 2 posições abaixo do que fez a Force India barra Racing Point no ano passado. Vou explicar. Como Force India, a equipe somou 59 pontos. Como Racing Point, 52. Total de 111, portanto, o que lhe daria a 5ª colocação no Campeonato Mundial do ano passado, né? Mas os pontos foram divididos. O campeonato do ano passado é como se ele tivesse sido oficialmente disputado, digamos, por 11 equipes. A Racing Point terminou com 52 e a Force India com 59 no ano passado. Mas esse ano, tudo arreglado, 7º lugar, 73 pontos, 14 corridas das 21 na zona de pontuação, é um índice ok. Melhor resultado, melhor grande prêmio da Alemanha, 12 pontos marcados. Por quem? Pelo Stroll, que foi o piloto que conseguiu o melhor resultado da Racing Point nesse ano. Foi um 4º lugar, surpreendente, naquela que foi uma das corridas mais malucas e interessantes da temporada. Teve o Kvyat no pódio e tudo mais, né? O Pérez, que é um piloto muito regular e foi muito bem nesse ano, para muita gente foi o grande destaque aí da Fórmula 1B, ou pelo menos um dos destaques, terminou o campeonato na 10ª colocação, né? Entre 20 pilotos. Marcou 52 pontos dos 73 da Racing Point. O Stroll ficou em 15º, com 21 pontos. O Pérez, como melhores resultados, estou fazendo um balanço mesmo. 2 sextos lugares, um no Azerbaijão, outro na Bélgica. O Stroll, já falei, foi 4º na Alemanha. Como é que a gente pode avaliar esse ano da Racing Point? Por ser o primeiro ano, embora seja sucessora da Force India, mas é claro que o primeiro ano de uma equipe implica ou exige alguma reestruturação, cargos de funções, de métodos. Gente nova chega, algumas pessoas foram saindo da antiga Force India, as coisas mudam. Então o resultado não é tão ruim. 73 pontos no 7º lugar. Mas também está longe de encher os olhos e de a gente poder apontar para os carros cor-de-rosa e falar assim, nossa, como esses caras foram bem esse ano. O dedinho para Force India ou para, que inferno, para Racing Point, Racing India, Force Point, para Racing Point, que nome horrível de equipe. Esse ano o dedinho é assim, ok, foi ok, beleza. Vamos ver o que vai acontecer a partir de agora, já no seu 2º ano, um pouco mais estabelecido com esse nome. Repito sempre, a estrutura é basicamente a mesma na Force India, mas é claro
que mudam procedimentos, processos internos, uma opção de coisa. E fora o tumulto, né, de você mudar de dono, aquela coisa toda, né? Mais ou menos. E o Stroll é ruim, hein, gente? Desculpa. Ele de vez em quando dá uns brilharecos, já tem pódio até na Fórmula 1, incrivelmente. Fez o melhor resultado da equipe do ano, esse quarto lugar na Alemanha, mas é ruim. Eu acho ele ruim, pelo menos, sei lá, não acho um bom piloto, não. A Sauber, ou Alfa Romeo. Por que eu estou falando Sauber ou Alfa Romeo? Porque esta equipe, até o ano passado, chamava-se Sauber. Ela está instalada exatamente no mesmo lugar, lá em Rinwell, na Suíça e tal, mas mudou de nome, passou a se chamar agora Alfa Romeo, porque ela foi praticamente adquirida pelo grupo Fiat, pela Ferrari, virou uma Ferrari B, vai por assim dizer, a Alfa Romeo, não tanto quanto é a Toro Rosso com a Red Bull, mas ainda assim uma equipe que a Ferrari está utilizando para desenvolver coisas, eventualmente desenvolver jovens pilotos, testar uma coisa ou outra e tudo mais, enfim, existe uma ligação muito forte entre Ferrari e Alfa Romeo. No ano passado, a Sauber terminou o campeonato em 8º lugar, com 48 pontos. Neste ano, a Alfa Romeo, sucessora da Sauber, terminou o campeonato com 57 pontos, portanto 9 a mais, na mesma 8ª posição. E contou para isso com uma grande corrida no Brasil, onde marcou 22 pontos. O Kimi Raikkonen foi 4º colocado e o Giovinazzi terminou na 5ª colocação, a prova de Interlagos, também uma das melhores do campeonato, né? O Kimi foi o 12º colocado na temporada, 43 pontos. O Giovinazzi foi o 17º com 14. Uma diferença brutal entre o Raikkonen e o Giovinazzi. A Alfa Romeo teve momentos nesse ano. Começou fazendo pontos nas 4 primeiras corridas. Aí depois zerou em 3. Aí fez pontos em mais 3. Aí alternou, zerava, não sei o quê, bababá. No final do ano ficou 4 corridas sem marcar pontos e nas últimas 2 pontuou em Interlagos e voltou a zerar em Abu Dhabi. Ou seja, eletrocardiograma, né? O Raikkonen animou um pouco a gente no começo do campeonato, pela presença razoável na zona de pontos, mas o fato é que não é uma equipe muito competitiva, né? É uma equipe meio que para fazer número, simpaticíssima, carrega uma marca importante. O Giovinazzi liderou volta nesse campeonato mundial, é algo que a Alfa não fazia há 800 milhões de anos. O Giovinazzi liderou 4 voltas no Grande Prêmio de Singapura, né? Algo que a Alfa Romeo, como eu disse, não fazia havia muito tempo, inclusive porque passou muito tempo fora da Fórmula 1. Então esse foi um ponto, digamos que interessante da Alfa Romeo nessa temporada, o fato de ter liderado 4 voltas com o Giovinazzi. Precisa ser mais regular, precisa cometer menos erros, precisa tentar largar um pouco mais na frente, porque larga muito lá atrás o tempo inteiro e aí se envolve uma série de confusões. Não foi um super ano, mas eu também faria o dedinho assim, ok, para a Alfa Romeo. Igualmente, uma equipe que muda de nome, refaz estrutura, contrata gente que sai e tal, blá 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 blá. Poderia ter feito 10 pontos a mais, não fossem as punições ao Raikkonen e ao Giovinazzi no Grande Prêmio da Alemanha, tinham chegado em 7º e 8º, mas aí detectou-se uma irregularidade no sistema de embreagem para largada e ambos foram punidos com 30 segundos, saíram da zona de pontos. Aliás, isso permitiu que o Kubica fizesse o único ponto da Williams no campeonato. Eu vou falar da Williams já. Então, Alfa Romeo, ok, mas também não tanto, mas dá para melhorar e eu acho que a Ferrari tem que trabalhar mais junto, oferecer mais coisas à Alfa Romeo para fazer com que ela suba um pouco. Um 8º lugar no campeonato não é, de 10 equipes, não é grande coisa. Repito, embora tenha feito alguns pontinhos interessantes, 57 pontos não é para se desprezar. A Haas, nona colocada com 28 pontos apenas, 5 corridas na zona de pontos. Gente, a Haas estreou em 2016. Esta foi a pior temporada da Haas na categoria, das 4 temporadas, ou seja, foi pior do que a temporada de estreia. Foram 29 pontos na estreia em 2016, estou colando aqui. 47 pontos em 2017, 93 pontos em 2018, no ano passado foi 5ª colocada no Campeonato Mundial, 93 pontos a Haas, e nesse ano despencou para 28 e 9ª colocação no Mundial. O que aconteceu com a Haas? A Haas foi uma espécie de cruzeiro desse ano. Fechou com um patrocinador misteriosíssimo, obscuro, nebuloso, uma marca de
energético que ninguém sabe onde vende, nem se existe. Tal do Energy, como é que chamava? Energy não sei o que. Esqueci o nome. Energy, o que era mesmo? Tá aí a foto, vocês estão vendo. Eu nunca vi um carro para ser tão ruim em ritmo de corrida quanto os carros da Haas, em relação àquilo que faz nas classificações. Em classificação, andava direitinho. Passou várias vezes pro Q2, de vez em quando passou pro Q3. Largou algumas vezes, né? Como eu disse, entre os 10 primeiros. Grosjean e Magnussen, dois pilotos que a gente não entende porque que ambos foram mantidos pro ano que vem. A Haas, cara, a Haas às vezes me dá a impressão que existe só pra série da Netflix. Na primeira temporada foi divertidíssimo acompanhar as aventuras do Grosjean e do Magnussen, o Günther Steiner, as confusões e tudo mais. E eu acho que nesse ano vai ser mais ou menos parecido, né? A segunda temporada do Drive to Survive, não é isso? É muito ruim, muito ruim. Teve uma melhor volta de corrida do Magnussen em Singapura, não vale nada. Vale ponto, mas eu não lembro nem se ele chegou entre os 10 primeiros para fazer esse ponto extra, acho que não. A melhor corrida foi o Grande Prêmio da Alemanha, de novo, aquele Grande Prêmio bem louco, com 10 pontos marcados, Grosjean em 7º, Magnussen na 8ª posição. 5 corridas de 21 nos pontos é um desastre. Olha, Haas, eu achava que ia mudar os pilotos, eu achava que ia mandar a gente embora, eu achava que... Agora, eu lembrei o nome do negócio, Rich Energy, né? O energético, que no meio do ano... aconteceu aquela confusão, não estão pagando, não sei o que, gente, um caos administrativo, um caos de gestão, um caos de escolhas, um caos de tudo, e com isso a Haas teve um pior ano dela na Fórmula 1. Eu acho que compromete até o futuro da equipe, sinceramente, né? Se a Haas fizer um campeonato 2020 tão ruim, eu acho que o Gene Haas começa a pensar seriamente em vender, né? Ou picar a mula, porque depois de um ano tão bom em 2018, 93 pontos, 5º lugar no campeonato, despencar para a 9ª posição é realmente um vexame. As equipes em geral melhoram, não pioram. E a Haas esse ano foi muito mal. E para fechar, a Williams, 10ª colocada, um único ponto. Todas as corridas largando na última fila, exceto aquelas que pilotos foram punidos e acabaram ficando para trás deles, do Russell e do Kubica. Uma série de equívocos, um carro muito mal projetado, motor Mercedes, gente. Andando 2, 3 segundos mais lento do que todo mundo nos treinos, nas corridas, tomando volta o tempo todo. Olha, uma tragédia melancólica que fez a Williams esse ano. Foi a pior temporada da história da equipe. Primeira vez que marcou apenas um ponto. Uma equipe multicampeã, né, nos anos 70, 80 e 90. Uma equipe que já foi parceira da Renault, já foi parceira BMW, BMW, que já teve Nigel Mansell, que já teve Alain Prost, que já teve Ayrton Senna, que já teve Damon Hill, Jacques Villeneuve, Alan Jones, Keke Rosberg, Montoya. Puxa vida, como é que chega nesse ponto uma equipe como a Williams? É inexplicável, é inacreditável. A Williams não foi a pior temporada dela porque em 76 e 77 ela zerou. Gente, 76 e 77 a Williams disputou 2 corridas num ano e uma no outro. Ainda nem era uma equipe formal. Eram os carros do Frank Williams. Naquela época tinha uma equipe que corria uma corrida ou outra, só disputava aqui e ali. Às vezes disputava o campeonato com um carro só e tal. Na Fórmula 1, como a gente conhece, né, foi a pior temporada da Williams, um único ponto. Eu acho que tem de mudar tudo, de voltar a investir em pessoal, em gente boa. Mas o problema é que a Williams tem uma administração muito conservadora. A Claire Williams é muito ruim no que ela faz. E a equipe, eu não vejo nenhuma boa perspectiva para 2020, sinceramente. O Kubica está indo embora, está chegando o Nicolas Latifi, que vem da Fórmula 2, bom piloto, mas é esperar por um milagre. A Williams, eu só acho que assim, é impossível fazer um carro e um campeonato tão ruins como fez nesse ano, né? Piorar é impossível. Mas a Williams só fez um pontinho com o Kubica no Grande Prêmio da Alemanha, 10º lugar, porque os 2 carros da Alfa Romeo foram desclassificados, foram punidos, 7º e 8º, tinham chegado o Raikkonen e o Giovinazzi, 30 segundos acrescidos aos tempos deles, e no fim o Kubica, que tinha chegado em 12º, subiu para a 10ª posição e ganhou esse pontinho. Pontinho único da Williams, é um vexame completo. A escolha pelo Kubica não se mostrou acertada, foi um piloto que não foi competitivo nem internamente, junto com o Russell, infelizmente, limitações que ele tinha físicas por conta do acidente no Rally. A volta dele é um espetáculo, uma façanha maravilhosa, mas de fato não virou. Então a Williams foi o ponto negativíssimo dessa temporada e sujou essa história, sabe? Manchou a sua história. Uma equipe que tem a história que a Williams tem não pode terminar assim, não pode fazer um campeonato como esse.
Então, que abram os olhos as pessoas em Grove. O Frank Williams está muito afastado, está muito doente. A Williams precisa passar por uma revolução. Ou se associar a alguém, ou ser vendida. Desse jeito, continuar desse jeito, é muito triste ver uma equipe definhando como a Williams. Acabou nosso balanço. Foram 3 vídeos aqui no GP às 10 para falar das 10 equipes da temporada 2019. Segunda-feira a gente volta com mais do mundo da velocidade. A todos um ótimo final de semana. Como diz o Theo José, e cuidem-se bem. Tchau!